Olá, meu nome é Alessandra Vick e é com muita alegria que recebo Isabel Dantas no bate-bola de hoje, sobre o tema O impacto da comunicação nas nossas relações. Fundadora da empresa Bons Diálogos, especializada na área de mediação de conflitos, práticas colaborativas e treinamentos empresariais. Mediadora certificada pelo ICFML, Personal and Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching e doutoranda em Direito pela Universidade John Kennedy. Sejam bem-vindos! Querida Bel, Isabel Dantas, seja muito bem-vinda aqui para o nosso bate-bola. Agradeço imensamente por ter aceito o convite, é uma honra recebê-la aqui. E eu gostaria de dar a palavra para essa parte inicial. E já aproveito para fazer uma primeira pergunta, assim, já emendando no início, que é justamente, conte um pouquinho quem é Isabel Dantas, quem é a Bel, para além da bio que eu já coloquei aqui. Bom, Lê, mais uma vez eu quero agradecer, dizer que é uma honra para mim estar aqui no seu canal, que eu estou vendo que está ficando incrível. A admiração, o carinho, eu sempre falo, são recíprocos, né? Eu também admiro muito o seu trabalho de coração, sou uma seguidora assídua. Acho que a gente tem essa energia mesmo de querer trocar coisas importantes e que levantem as pessoas, né? Tragam coisas boas para as pessoas, a forma de se comunicar, que tem tudo a ver com o nosso estilo de vida e de trabalho. Bom, quem que é Isabel Dantas, né? Hoje eu sou Isabel Dantas Barra, mas não consigo ainda incluir tanto esse sobrenome, porque eu acho que a gente me identifico mais com a Isabel Dantas, com meu nome de solteira. E a Isabel Dantas, ou a Bel, ou a Isa, ou a mesma Isabel, é uma pessoa extremamente família, adoro estar com as amigas, adoro um bate-papo, adoro um bom diálogo. Então, acho que nada melhor do que o tema, né, do meu Instagram, que é os bons diálogos, que realmente é o que eu acredito, que eu gosto. É uma pessoa que sonha em ser mãe, que luta por esse sonho, que tem um marido incrível, que tem uma família incrível, que eu sou muito grata, porque realmente sou muito abençoada. E eu acredito mesmo que a gente pode mudar, né, o nosso mundo, as novas gerações, por meio do diálogo, por meio da comunicação. Então, eu sou uma pessoa que realmente eu tento viver aquilo que eu acredito e aquilo com que eu trabalho, né? Tento praticar muito o meu trabalho em casa. Eu falo que eu tenho uma outra relação com meu marido pós-formação em mediação, até com os meus pais também. Então, eu sou uma pessoa que acredita na vida, que adora ficar em casa, que ama viajar, conhecer lugares. Sou uma pessoa sempre que tento estar com o alto astral lá em cima, apesar de séria, muitas vezes as pessoas me acham muito séria, mas quem me conhece sabe que eu não sou tão séria assim. Sou um pouco doidinha também, eu acho. Essa sou eu. Muito obrigada por partilhar um pouquinho sobre você. E sabe que esse carinho ele é recíproco, admiro muito seu trabalho. E fica aqui também um convite para quem está nos ouvindo para segui-la nas redes sociais. Também tem o canal aqui no YouTube. Então, fiquem à vontade, tem conteúdos incríveis, também voltado para a comunicação, para o diálogo, para a mediação de conflito. Então, vai muito ao encontro. Essa rede, né, Bel, que nós estávamos falando. Essa É rede mesmo, que Aline. busca transformar através do diálogo. E isso é gostoso de colocar, até como você já mencionou, que essa transformação, ela veio através de uma formação profissional, né? Eu senti a mesma coisa Uhum, através da mediação de conflitos, através das ferramentas de comunicação, mas que foram transformadoras e um divisor de águas, do antes e depois, uhum. para as outras relações, para a relação em casa, para a relação com o vizinho, para tudo. Então, é isso, na verdade, que a gente quer convidar hoje, para essa reflexão, para esse olhar diferenciado e perceber que aos poucos a gente pode sim transformar o nosso dia a dia de forma leve. Isso não quer dizer que a gente está sempre bem, né, Bel? Não quer dizer que a gente não erra, que Não. não é nada disso. É só uma busca e tentar estar consciente disso e ter esse autoconhecimento. Aos poucos nós vamos percebendo como que nós reagimos, como que o outro também reage e podemos ir adaptando de acordo com os nossos interesses e vontades também.
É isso, só pegando seu gancho, adoro pegar gancho, né? Sim, Agora eu aqui tô é pra sendo isso. entrevistada aqui, já tô pegando gancho da entrevistadora. Mas, assim, isso é um ponto muito importante. Em treinamentos, né, principalmente quando as pessoas me conhecem um pouquinho, assim, fora ali da relação, assim, daquela relação profissional, as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, eu fico imaginando você na sua casa, né? Você nem um dia você grita, fica estressada, a comunicação é zero violenta. E eu falo assim, não é que isso aconteça, né? Não é que isso aconteça. Eu falo que acontece sim, mas eu acho que o que mudou foi o olhar para depois, né? Como eu posso modificar isso? Então, assim, Exatamente. quando acontece, eu consigo, às vezes, muitas vezes, não parar aquilo, falar, não preciso agir, né? Tenho ferramentas para que minha comunicação seja mais eficaz e não violenta, mas quando acontece, eu acho que é esse olhar, né, depois do que eu vou fazer com isso, né, de como eu vou transformar isso que aconteceu, né, não é colocar debaixo do Exatamente. tapete, que fingir que não aconteceu, e nem também não querer olhar para isso de uma forma para se melhorar. Exatamente. Não evitar e nem ceder de qualquer forma, porque E vê o conflito como algo destrutivo. Não, é pelo contrário, é perceber, opa, aconteceu aqui, não vou fingir que não aconteceu. Como que nós podemos trabalhar para que isso não escale ainda mais com o tempo? Porque quando nós deixamos de lidar com isso, ele não deixa de existir, ele está lá. E muitas vezes vai aumentando, vai juntando com outras situações e uma hora acaba explodindo, né? E quando nós temos esse olhar, esse cuidado, podemos estar transformando e modificando nesse sentido. Então, obrigada, Bel, é exatamente nisso. E aí, agora eu aproveito para perguntar, com base na sua experiência profissional, que está muito ligada à comunicação estratégica, você poderia explicar um pouquinho mais como que isso funciona? Às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu estava conversando isso esses dias, um bate-papo com uma mediadora lá da Bahia, que ela me fez exatamente uma pergunta bem parecida, né? Que foi o que eu falei para ela. Comunicação estratégica é uma comunicação eficaz e eficiente dentro do mundo corporativo. Então, a gente chama de estratégico, a gente tem o planejamento estratégico empresarial, então a gente também tem esse gancho da comunicação estratégica. O que é uma comunicação estratégica? É uma comunicação que a gente usa ferramentas, tanto da mediação de conflitos, quanto da comunicação não violenta. Eu falo que ela é até um braço da comunicação não violenta, porque que na verdade a comunicação não violenta veio da comunicação, né, das formas da gente se comunicar. Então nós temos diversas formas de se comunicar em cada ambiente. Então a comunicação estratégica seriam formas mais eficazes e eficientes da gente se comunicar em nosso cliente interno, né, que são os nossos colaboradores, os nossos funcionários, e com o nosso cliente externo, né, que são os nossos clientes, os nossos potenciais clientes, as pessoas que estão fora dali da relação da equipe, mas que a gente precisa dessas pessoas, né, para até manter até a própria equipe ali, né. Agradeço, Isabel, por contar um pouquinho sobre o seu trabalho nesse lado profissional e dessas ferramentas. E dando alguns exemplos, assim, para quem está nos ouvindo. Você já comentou sobre a comunicação não violenta. Tem mais algum outro ponto que gostaria de apresentar aqui? Então, na verdade, eu acho que a aplicação prática disso a gente pode fazer de diversas formas. Porque eu falo que eu sou uma mediadora, hoje eu me considero uma mediadora de conflitos, mas uma mediadora que não faz a mediação de mesa, propriamente dita. O que é a mediação de mesa? É aquela mediação que a gente reúne as partes, né? A gente traz ali uma das partes, ou as partes trazem uma questão conflituosa, questão que elas querem resolver de uma forma mais colaborativa, né? Sem a gente judicializar a questão. E aí o mediador auxilia as partes a restabelecerem ali a comunicação e, se possível, essas partes chegarem ou não, né, a um acordo. Então, essa seria a mediação propriamente dita, mediação de mesa, que eu gosto de falar. E, eu hoje aplico tanto a comunicação não violenta, quanto até que também a gente tem, que está dentro da a comunicação não violenta, está dentro da comunicação estratégica, e as ferramentas da mediação dentro ou dos meus treinamentos, né, que são para as equipes, ou para líderes e gestores,
E também nas mentorias, que eu faço mentorias ou em grupo ou individual. Uhum. Ultimamente eu tenho feito, por conta da pandemia, mais as mentorias individuais. Então, a aplicação prática seria mais ou menos isso, a gente pegar essas ferramentas como mediadores, até aqui, né, lógico que tem pessoa no canal, não todos são mediadores, mas para os colegas, que muitas vezes me perguntam, a gente sabe que a mediação está caminhando no Brasil e no mundo também, né, ainda é um instituto que a gente não tem tanta visibilidade, né, é um pouco mais recente, não tão recente, mas não deixa de ser recente, mas a gente tem diversas formas de atuar como mediador. Então, às vezes a pessoa pergunta, nossa, porque eu sei que realmente fica um pouco abstrato, né? Mas então, na prática, seria a gente pegar essas ferramentas que a gente tem na nossa capacitação, na nossa formação, e aplicar ela dentro das equipes. Ajudar esses líderes ou essas equipes serem multiplicadores dessas ferramentas que a gente aprende. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acaba sendo num olhar preventivo, né, Bel? Voltado para... Sim, nós podemos pacificar de várias formas. E o que você está colocando, pelo que eu percebi, é justamente aproveitar todos esses ensinamentos, todas essas técnicas para prevenção dentro das empresas, com os grupos de trabalho. Seria nesse sentido? Exato. Nossa, exatamente. Esses dias eu fiz um post falando sobre, acho que foi o de ontem, que a gente tem uma cultura de pensar na mediação como uma solução de conflitos, né? Mas a mediação, ela é anterior a isso. Ela pode ser utilizada como uma prevenção. No caso, para ajudar que esses colaboradores evitem os problemas dentro da equipe, que depois esses colaboradores evitem ajuizar ações contra as empresas, né? No caso de demissões. A gente tem inúmeras áreas que a gente pode atuar, né, com essas ferramentas. De desenvolvimento de liderança também, porque a comunicação, 70% do tempo que as pessoas ficam na empresa, elas ficam conversando e discutindo questões, o que elas têm que fazer. Então, é um tempo muito grande gasto dentro das empresas, né? E isso é uma estatística, não é algo que eu, né, inventei, é algo que foi comprovado cientificamente. E a comunicação é a base das relações, seja ela qual for. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais soubermos utilizar isso a nosso favor, menos problemas teremos no futuro. Ou seja, onde há conflito, eu sempre repito essa frase, que é onde há ser humano há conflito. Não tem como não existir o conflito. Mas a forma como nós lidamos com eles faz toda a diferença. E uma coisa que eu gosto bastante, justamente, tanto a mediação de conflitos, quanto das técnicas e dessa forma que você vem abordando, que é a prevenção, é justamente a questão pedagógica. As pessoas passam a lidar com o conflito de forma diferente. Então, elas já começam a ter essas ferramentas para que elas decidam e consigam aplicar. E aí, num segundo momento, se não for possível, aí sim teria a intervenção de um terceiro. Isso, exatamente. Por isso que eu também sou muito a favor da mediação escolar. É um instituto que eu conheço pouco ainda, que eu até quero fazer uma capacitação específica nessa área, porque eu acredito muito que é onde vai começar. A gente só vai conseguir mudar realmente, né, o paradigma mesmo das pessoas em relação aos conflitos a partir da formação mesmo das crianças, né? Não falo nem da formação na formação jurídica, né, dos estudantes de direito, mas também da formação das crianças. Exatamente. E esse é um ponto, eu sou encantada por essa área, inclusive estamos começando um projeto, depois falarei sobre isso em outro vídeo, que é o Instituto Rio Alegro, que é com esse olhar voltado para a mediação escolar. E aqui até aproveito para colocar, para quem está nos assistindo, seja de qual área for, nós conseguimos, através das nossas atitudes, das nossas escolhas e do nosso olhar, transformar essas relações dentro de casa, no trabalho, com o vizinho, é uma questão empresarial. E pode parecer pequenos detalhes, mas eles fazem a diferença quando nós estamos no dia a dia. Aí falando nessa questão, né, da importância da comunicação pessoal, o que você, Bel, daria como dica para quem está nos ouvindo em relação ao dia a dia, assim, esse lado mais pessoal? O que poderia ser feito para melhorar esse ponto? Eu acho que a gente tem que aprender realmente a escutar, né? Escutar é diferente de ouvir. E aquela frase do Rubem Alves, né? A gente não tem curso de escutatória, né? A gente não aprende realmente, a criança, ela aprende a falar,
né? Desde pequena a gente aprende a falar, mas os pais não, a gente não tem mesmo, não tinha, né? Até então, acho que a nossa geração talvez possa ter esse olhar de ensinar as crianças desde pequena a parar para escutar, né? Ter empatia pelo outro. Eu acho que é a partir daí, da escuta mesmo, do momento da escuta, porque foi o que você disse que eu acredito muito também. Não é você. O conflito sempre vai ter, mas a forma de você lidar e o momento de você lidar com ele. Eu acho que isso foi um aprendizado também que eu tive numa das minhas formações, que é você, diante de um conflito no seu relacionamento amoroso, ou com familiar, ou com amigo, com vizinho, tem hora que você ganha mais, né? O ganha-ganha, que a gente sempre fala, de não falar o que você pensa naquele momento, de tentar digerir aquilo, tentar pensar, não, deixa eu ouvir o que ele tem a dizer, deixa eu escutar realmente, né, a outra parte, e talvez não é naquele momento que você vai colocar o seu ponto de vista. Então, eu acho que em relação aos relacionamentos, eu penso que a escuta é muito mais importante do que você ir no curso. O curso de oratória é excelente, eu já fiz vários. É muito importante a gente também saber se colocar, saber se posicionar, saber falar bem. Mas eu acho que a gente precisa investir muito na escuta para ter boas relações e um bom diálogo. Esse ponto é essencial mesmo, porque nós achamos que entendemos o que a outra pessoa quis dizer, mas muitas vezes nós estamos ouvindo com o nosso olhar. E quando estamos diante de um conflito, as emoções estão à flor da pele, nós já ouvimos tudo distorcido, porque a pessoa disse aquilo e eu já acredito que ela está dizendo isso em função daquilo e já começa a presumir e não pergunto para validar. A pergunta Exatamente. E aí, escala. Aquele conflito vai aumentando e depois, às vezes, as pessoas nem sabem como que aquilo começou e foi aumentando, aumentando. Então, esse ponto da escuta é realmente importantíssimo. E é ouvir verdadeiramente, não é estar escutando e já pensando na resposta, né? É ouvir o que a pessoa tem para dizer. E você trouxe outro ponto importante também, que a gente aprende muito na mediação, na minha formação como coach também, que eu tive a surpresa, né? Que muitas ferramentas a gente também aprende no coach, algumas ferramentas da mediação, que é a questão de fazer perguntas, a importância das perguntas, né? Das perguntas objetivas, das perguntas claras, para que a outra parte também entenda o que a gente quer entender, né? Ela fala, não, a pessoa quer que eu explique sobre isso, não é sobre... Né, aquela pergunta subjetiva que você deixa mais confuso e aquilo vai só escalando mesmo, né? E é se preocupar que aquela mensagem que você quer passar é a que o outro ouviu também. Porque às vezes nós falamos, mas eu disse isso, como que a pessoa não entendeu? Tá, mas você teve o cuidado de perceber se ela realmente entendeu aquilo que você queria dizer ou simplesmente falou o que desejava e esperou que ela interpretasse como desejasse, né? Então, é esse olhar da escuta, é a preocupação em perceber qual foi o impacto daquela minha mensagem e também, como você bem colocou, as perguntas. As perguntas são essenciais. No lugar de presumir, perguntar. No lugar de atacar, questionar. Então, perguntas como, você poderia me explicar um pouquinho melhor? Eu não entendi isso que você está colocando, porque às vezes a minha realidade é completamente diferente da sua, né, Bel? Então, até o fato de você viver hoje, por exemplo, em Brasília, tem já um outro contexto, eu estou aqui no Sul, às vezes você fala até uma questão que aí é normal e aqui não. E você acha que está falando uma coisa em que eu estou entendendo e eu não. E assim vai, cada um falando de uma coisa, mesmo olhando para a mesma realidade. Então, o questionamento ajuda muito nisso, a perceber se é aquilo mesmo, se o outro percebeu, se eu entendi o que você queria falar. Então, são técnicas muito importantes e que a gente pode estar buscando no dia a dia. E aqui até faço um parênteses, quem está ouvindo às vezes pode pensar, nossa, mas então eu preciso fazer várias formações. Não, quem deseja buscar mais, excelente. Quem quer utilizar essas técnicas de forma mais pontual no trabalho ou em casa, é ótimo. Eu super indico porque para mim foi um divisor de águas. Mas para quem não deseja, só a questão de ter um cuidado em ouvir o outro, ter um cuidado de demonstrar curiosidade e não assumir e não atacar, só essa mudança já faz, nossa, toda a diferença. Não sei, Bel, se tem alguma coisa a acrescentar nesse ponto.
Não, é que eu começo a viajar nessa conversa, porque é tanta coisa que a gente vai lembrando, que a gente vivenciou, e eu Uhum, acho que é isso, assim, eu acho que a gente também, eu acho que é o dia a dia que a gente vai aprendendo, uhum, né? Então, eu acho que se a gente não precisa, com certeza, se a pessoa puder fazer uma formação, que bom. Mas se uhum, não, hoje em dia tá aí, né? Eu acho que você traz muitas coisas legais no seu canal. Eu tinha parado um pouco o meu, agora eu tô voltando com as lives, mas confesso que o meu ainda tá bem parado. Mas eu acho que a gente tem que tentar, assim, hoje a gente tem várias formas, né? Tem livros, tem YouTube, da gente sem precisar se capacitar. Se puder, uhum, melhor. Mas eu acredito mesmo que a gente tem que, pelo menos, tentar olhar para essas questões com uma forma mais empática, assim. uhum. E aí, nesse ponto do mais empático, até volto num ponto que é o feedback, né? No nosso dia a dia, nós temos que dar feedback, Hum, seja no trabalho ou até em casa, algo que não está funcionando como nós gostaríamos, ou algo que poderia ser melhorado em algum ponto que eu estou desconfortável, ou que eu acredito que o resultado poderia ser ainda melhor, né? Você tem alguma dica nesse sentido de feedback? Como conseguir passar isso para outra pessoa e ao mesmo tempo que ela não interprete isso como algo negativo, e sim construtivo? foi no final do ano passado, eu dei um treinamento só sobre feedback, que foram uma empresa com mais de 300 colaboradores, né? Então, Uhum, imagina. Então, você fala para mais de 300 pessoas uma coisa que você acredita, que teoricamente você pratica, e eu falo que aplicar isso dentro de casa é o mais desafiador, né? Os nossos colaboradores domésticos ou mesmo com os nossos parceiros, familiares, eu acho isso muito, muito desafiador. Mas uma fórmula que eu acho básica e eficaz a gente chama do feedback sanduíche. uhum, Já fiz várias vezes posts sobre isso, porque eu acho realmente uma forma didática que seria um feedback sanduíche. Você tem uma questão para falar com a pessoa, né? Você para vai falar sobre determinado assunto, você pega um ponto positivo da pessoa, por exemplo, a pessoa, o colaborador chega toda semana atrasado, tem chegado todos os dias atrasado naquela semana. uhum, Só que por algum tempo ele já teve uma rotina bem certinha, né? De ser bem pontual. Então você vai falar, olha, fulano, nossa, lembra aquela época que todos os dias você estava super pontual, você é muito disciplinado. Também colocar os pontos positivos daquela pessoa. Primeira coisa. Depois você uhum, traz a questão. Então, mas nesses últimos dias eu percebi que você tem chegado um pouco mais atrasado. Gostaria de saber se está acontecendo alguma coisa, né? Você coloca a questão sem acusar. Seria mais ou menos a formulazinha que a gente fala, né? Uma fórmula que não é tão uma fórmula da CNV, da comunicação uhum, não violenta, que a gente fala o fato, né? O que está acontecendo, sem julgar. uhum, A gente fala da necessidade, né? Diante daquilo, é, ou do seu. Melhor falar primeiro do sentimento, fato, o que você sente em relação a isso. Nossa, porque quando você atrasa, quando você chega atrasado, eu fico muito preocupada, eu fico aflito, porque tem as outras pessoas. E dentro da equipe, eu preciso, né, que a gente cumpra os nossos horários, seja mais disciplinado e fecha com pedido. Então, você coloca primeiro alguns pontos uhum, positivos dessa pessoa diante desse fato e expõe o fato sem julgamento. uhum, Você coloca ali no meio, que é o recheio, o seu sentimento, o que você sente, não o que você sente em relação ao outro, né? O que você está sentindo ali. Eu tô com raiva, eu tô angustiado, eu fico tenso, eu fico nervoso. O que você sente? E depois você fecha com um pedido, né? Trazendo de novo pontos positivos e fechando com um pedido. Eu acho que essa é a melhor forma da gente dar o feedback. Porque a uhum, partir do momento que a gente fala sobre a perspectiva da pessoa, a gente já escala o conflito. uhum. E também quando nós apontamos, né? Você é desorganizado, você é assim, você faz isso. Quando nós apontamos diretamente para a pessoa e acabamos atacando a pessoa, isso normalmente leva para um ponto negativo. A pessoa ou vai contra-atacar, ou ela vai se fechar, ou ela. E isso não vai ajudar a resolver aquela situação. Agora, como você bem colocou, se mostrarmos qual é a necessidade. Aqui há uma preocupação
com a equipe, a questão do horário é importante para nós cumprirmos os demais tópicos, enfim. Para mim é importante a questão da segurança para saber se tá. Se nós mostrarmos isso, no lugar de falar você é assim, isso já muda, que é aquela ideia do separar a pessoa do problema, né? No lugar de apontar para a pessoa, pensar o que nós podemos fazer juntos para resolver esse ponto específico. E aí a pessoa se sente parte daquela questão e irá colaborar muito mais facilmente do que se sentir atacada, né? Então, isso que você colocou é excelente. Obrigada pela partilha, Bel. Imagina. E agora puxando para um outro ponto que eu vejo que você fala bastante, justamente por toda a sua trajetória voltada para treinamentos, empresas e também com a questão do coach, relacionado ao planejamento. Eu já falei também num dos vídeos sobre isso, que muitos conflitos eles vêm pela falta de planejamento. Ou porque é uma frustração minha, eu não me planejei bem, então eu crio uma expectativa, não consigo cumprir e às vezes desconto na outra pessoa, que nem tem a ver com aquela ligação, ou ainda que tenha, não era bem isso que estava em jogo. Ou é uma questão de eu preciso aprender a dizer não, eu preciso me organizar melhor para me sentir melhor com os resultados. Então, essa questão do planejamento, ao meu ver, está muito ligada também aos conflitos que nós temos, tanto na parte profissional quanto pessoal. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido, se tem alguma dica, qual é o seu olhar, ou se tem alguma experiência, um exemplo diante da sua carreira. Nossa, tenho exemplo próprio, assim, que quando eu tô desorganizada, minha vida vira uma bola de neve e isso realmente reflete nas minhas relações. Então, assim, é outro ponto que as empresas sempre demandam, é para essa questão de planejamento, né? De gestão de tempo. Gestão de tempo, assim, se for, é o recorde que eu tenho aqui das pessoas. Depois que eu fiz a formação em coaching, eu estudei bastante, fui ler muito. E aí eu vi que é assim, e é o ponto que eu trabalho em todas as minhas mentorias. Não tem uma mentoria que eu nunca trabalhei gestão de tempo dentro do processo, porque realmente é o que a gente demanda muito, assim, né? Às vezes a gente não sabe administrar realmente o nosso tempo de forma eficiente e eficaz. Então, assim, o que eu faço hoje, a primeira coisa que na minha vida me ajuda mesmo, é ter uma agenda. E uma agenda física mesmo, uma agenda de papel. Eu tenho no celular, eu gosto, mas para mim, eu gosto de uma coisa que eu aprendi com uma coach minha. Um dia ela chegou aqui, ela falou, olha a agenda que eu comprei, de tanto você falar na minha cabeça. Ela abriu a agenda, é aquela agenda que você abre todos os dias da semana, sabe? Você já visualiza todos os dias da semana. E parece bobeira, mas não é, gente. Você conseguir enxergar a sua semana ali de uma forma, de uma vez, ajuda muito. Então, primeira coisa, tenha uma agenda. Tente, as pessoas que convivem com você também às vezes tem que fazer sua agenda pensando na agenda dessa pessoa, né? Conversar, dialogar, escolher um momento que os dois ali vão organizar, no caso de um casal, no exemplo de um casal. Pegar o domingo à tarde, meu marido, a gente costuma fazer muito isso, ele gosta do celular e ele fala, essa semana eu tenho tal compromisso, tais dias, como que tá a sua agenda essa semana? Porque a gente vê se dá pra gente fazer alguma coisa juntos ou não. Porque senão eu monto a minha agenda, já pensando que isso aqui eu vou colocar para fazer com o Renato, no caso, meu marido. Mas eu tô sabendo se ele vai ter esse tempo livre. E isso daí já vai gerar um conflito, porque eu na minha cabeça, eu tinha isso. Eu fazia toda a minha estrutura e depois eu ia comunicar e falava assim, sexta-feira eu tô querendo ir no shopping, né? Vamos fazer alguma coisa no shopping. Aí, não, mas eu tenho o meu programa, que, por exemplo, ele faz um programa toda sexta. Eu tenho tal coisa, você esqueceu, né? Eu também tenho a agenda dele. Então, eu acho que a gente, primeiro, lógico, a gente vê a nossa individualidade ali e depois, se a gente tem, né, convive com outras pessoas, é importante também que a gente converse com essas pessoas que vão estar envolvidas nesses compromissos. E a mesma coisa em equipe. Eu vejo os líderes fazendo agenda para a equipe, às vezes esquece de comunicar, né? Então, assim, é coisa boba, mas às vezes um e-mail que a pessoa não passa para avisar daquele compromisso. Então, eu acho que a base de tudo a gente precisa se organizar, né? A gente precisa colocar literalmente no papel.
E falar, né? E comunicar para alinhar isso com o outro, Comunicar, como você bem colocou, Bel. Tanto no ponto da equipe, que às vezes a pessoa cria uma expectativa achando que aquilo é prioridade para todos, sem saber que os outros já tinham outras prioridades. Então, precisamos alinhar isso. Então eu preciso saber o que eu preciso para hoje, o que é para amanhã, para que nós saibamos o que virá como resultado. E a mesma coisa como você colocou em casa. Eu até dou o exemplo simples de nós comemos várias vezes ao dia. Então, se nós não alinhamos e não colocamos essa questão na nossa agenda, às vezes é aquele tempo que falta no final do dia, faz correndo, não come bem, ou precisa parar para fazer isso, seja pedir uma comida, seja fazer a comida, seja dividir isso com quem vive na sua casa. E você não alinha essa questão e fica com aquilo que atrasa algo que era seu profissional ou algum outro ponto pessoal por um detalhe. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas daí você é muito organizada, tem toda a questão da agenda. Não é bem assim. Mas se nós conseguimos visualizar com esses detalhes, nós conseguimos prevenir muitos conflitos, conseguimos prevenir várias situações que acabam atrapalhando no dia a dia. Porque, principalmente quando a gente fala dessa divisão de tarefas, e agora na pandemia, mais ainda, né, Bel? Nós tivemos que lidar com tudo isso dentro do mesmo espaço, as outras pessoas também. Então, a gente viu a importância de conseguir alinhar isso, porque senão esses detalhezinhos no final de um dia estressante, com as outras coisas, um dia pesado emocionalmente, com tudo isso que está acontecendo, nossa, vira uma bola de neve enorme, né? Você trouxe um ponto importante. Eu acho que com a pandemia nunca foi tão importante as pessoas terem uma agenda, porque você trabalhar em casa, hoje eu divido meus períodos aqui no meu escritório, que eu chamo de sala, e na minha casa. E se eu não tenho isso bem claro, igual hoje, para estar aqui com você, eu tive que remanejar alguns compromissos, porque assim, tem coisa que a gente vai colocando e depois fala, não, é melhor eu reorganizar isso, né? Às vezes já avisar para a pessoa com antecedência, olha, tem como a gente remanejar isso, porque também senão, não é igual você falou, até porque a gente tem que pensar que eu tenho que almoçar, eu tenho que lanchar, eu preciso, né? À noite eu tenho outro compromisso, eu preciso me preparar para esse outro compromisso, então eu acho que realmente é a gente se colocar no papel e falar realmente, se comunicar. Por isso que eu falo, comunicação é a base de tudo nas relações. É mesmo. E até perceber o impacto daquilo nas outras pessoas, porque às vezes nós temos dentro de uma casa uma pessoa que lida com o tempo de forma mais flexível, que chegar 15 minutos atrasado não tem problema, que leva de uma forma que considera mais leve, mais aqui não fazendo julgamento, juízo de julgamento, juízo de valor, mas sim perceber que para aquela pessoa é diferente a relação dela com o tempo. Enquanto tem outras que não gostam, chegam 5, 10 minutos antes para não atrasar. E aí, quando precisa ficar esperando alguém, já começa a ficar nervoso. Ou não fica nervoso, mas é importante para aquela pessoa a questão do tempo. Então, assim, esses detalhes e esses diferentes contextos têm um impacto muito grande nas relações, né? E não é uma questão de certo e errado, é uma questão de alinhamento, de perceber como ajustar isso frente àquelas pessoas, para não gerar frustração, para já não começar uma reunião onde um fica pedindo desculpa pelo atraso, o outro fica nervoso porque... Não, para tentar acomodar, né, todos esses pontos. Isso, alinhar tudo antes, né, Lê? Isso, perfeito, Bel, obrigada. E aí agora, assim, já que a gente falou da pandemia, queria perguntar, no seu ponto de vista, assim, Bel, o que foi um ensinamento, algo que você sentiu que mudou nesse ponto que você gostaria de compartilhar aqui hoje, que pode acabar ajudando outras pessoas também? Olha, o que eu mais aprendi foi que a gente precisa desacelerar, né? Acho que foi um tempo que todo mundo desacelerou obrigatoriamente. E que também veio muito assim forte para mim a questão que a gente não tem controle de nada nessa vida, por isso que a gente precisa focar muito no hoje, né? Hoje eu tô aqui com a Lê, eu tô aqui presente, né? Pelo menos tentando, né, estar presente com você aqui inteira, porque às vezes a gente tá aqui igual, acabei de receber uma mensagem aqui da minha funcionária, que se era para fazer só o legume ou outra coisa com legume. Se eu não penso assim,
eu li e passou, tipo, depois eu vou ver isso, no momento certo, eu não vou almoçar agora, eu vou almoçar daqui Uhum. 1h30, 2. Então, assim, porque eu tô aqui inteira, e eu tinha essa dificuldade. Se eu fosse antes, eu já tava, nossa, meu Deus do céu, eu preciso acabar isso logo, eu preciso falar pra Laís fazer tal coisa. Então, isso me trouxe muito essa questão do pertencimento no hoje, sabe? O que que Uhum. hoje eu posso fazer diante dos meus desafios pessoais, dos meus desafios profissionais. Não que a gente não tenha que fazer um planejamento, né? Acho que o futuro é importante a gente ter essa visão de futuro. Mas Uhum. eu acho que o mais importante que me trouxe foi a gente não tem controle de nada, né? A gente vê que a vida da gente, assim, se a gente não viver mesmo hoje, a gente não sabe, né? O que vai acontecer amanhã. E saber aproveitar esses momentos. Eu acho que hoje eu valorizo coisas que antes eu não valorizava tanto, né? Que Uhum. para mim, o último lugar que eu ficava, não que eu gostasse, mas que eu ficava era na minha casa. Hoje é o lugar que eu mais fico, Uhum. né? E eu tenho muito prazer por isso, assim. Então, eu acho que a gente realmente vê o que, que vale a pena e o que, que importa. Eu acho que foi um dos maiores aprendizados. Obrigada pela partilha, Bel. Acho que isso que você colocou foi algo transversal. Muitas pessoas falando sobre essa questão, né? De viver o agora, porque senão a gente fica numa ansiedade pelo que virá, sendo que nós não controlamos. A questão da pandemia, eu não posso controlar, você não pode controlar. Então a gente tem que tentar adaptar para esse momento que a gente está vivendo. Uhum, E agora eu faço um paralelo com os conflitos e com as relações. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a minha forma de ver. Eu posso mudar como eu uhum, reajo. Eu posso mudar como eu falo, como eu escuto. E são detalhes que fazem toda a diferença. Porque no momento em que eu falo, não, eu quero melhorar essa relação, porque é alguém que eu tenho que conviver diariamente e eu não aguento mais, tá machucando comigo, eu tô ficando nervosa sempre que eu vejo aquela pessoa, eu quero melhorar isso. No lugar de apontar, nossa, mas a outra pessoa sempre faz isso. Nossa, mas o outro não vai mudar. Nossa, mas não tem como. Não, focar o olhar para nós mesmos. O que, que eu posso fazer que irá impactar de uma forma positiva? O que, que eu posso falar que eu sei que é importante para aquela pessoa? Eu não preciso concordar com tudo, eu não preciso simplesmente abaixar a cabeça. Não, não é nada disso. Mas como eu posso fazer para melhorar aquela situação e quem sabe isso não vai refletir de forma positiva? E eu falo muito isso porque eu vejo, nossa, diariamente, vários momentos em que eu falei, não está de uma forma boa para mim, eu vou tentar mudar para ver se isso muda de alguma forma indireta, se a pessoa passa a confiar um pouco mais, se a pessoa passa a se sentir mais confortável. E aí, com isso, ela deixa de atacar e começa a mudar também. Não uhum. é que o outro vá mudar ou que eu tenha que pedir para o outro mudar. Mas eu acredito muito que toda ação tem uma reação. Então, se eu cuido da forma como eu faço, automaticamente a reação será diferente. Claro, não é uma questão mágica para tudo, mas nós conseguimos transformar através disso. Não sei o que você acha, Abel. Super concordo, assim. Eu tenho algumas pessoas, até na minha família, que são pessoas, assim, que têm, a gente fala, né, o gênio mais forte, assim, Uhum, e que antes eu tinha muito isso, assim, pensava, nossa, mas a pessoa nunca vai mudar, né? Até que uhum, com a mediação e com estudo, aprofundando mesmo meu autoconhecimento, acho que a mediação traz muito isso pra gente, realmente nos ajuda, né, a colocar em contato com a gente mesmo, com as nossas questões. Eu uhum, comecei a ver essas outras pessoas de outra forma, né? Não, tá, o que realmente, o que que tá me incomodando, do que eu tenho medo em relação a isso, porque às vezes tem uhum. situações que a gente fica até com medo, né, de algumas coisas de falar. Então, eu falo que a gente tem que realmente reconhecer do que a gente precisa melhorar, o que a gente pode fazer para a gente conviver melhor com essas pessoas, É né? isso. Que às vezes a gente tem pessoas que a gente vai ter que conviver, não tem como, né? Seja no trabalho, seja em casa. Então eu penso assim que eu pelo menos sou uma pessoa que eu tento manter uma vida harmônica, porque eu não Uhum, consigo viver realmente em situações conflituosas, me faz mal, sabe? uhum, Eu tenho necessidade de sentir nos ambientes com que eu trabalho, no meu ambiente familiar, com os meus amigos, uma paz mesmo. Porque se eu fico em paz, tudo flui. Agora, tem uhum. pessoa que gosta mesmo de, né, ter uma pessoa mais calorosa, não sei, outra forma de dizer. Mas, para mim, assim, eu tento realmente
trazer isso para dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, né? E olhar sempre para o que eu posso fazer para melhorar essa relação, a minha relação com as outras pessoas. Não, excelente. E é até um ponto. Ok, às vezes nós mudamos isso e aquela pessoa continua agindo daquela forma. Ok, mas o que eu posso fazer para me sentir melhor naquela situação? Alguns pontos pode ser que nós optemos por vou me afastar um pouco mais, já se é uma situação em que não dá para cortar relações, ou então eu vou, ok, eu já sei que hoje eu tenho aquela reunião, eu já sei que eu encontrarei aquela pessoa, então eu vou me preparar para não reagir para aquelas situações, para não deixar aquilo me impactar daquela forma. Então, a gente pode trabalhar desses outros modos, porque senão nós estamos deixando abalar esse nosso equilíbrio e isso vai afetar não só aquela relação, mas depois quando a gente chega em casa, depois quando volta a falar com outra pessoa no trabalho, e aí vira uma bola de neve também em relação a isso. E nós acabamos sendo aquela pessoa que acaba tratando mal alguém ou reagindo sem pensar no automático, né? Mas eu acredito, Lê, que a gente muda muitas pessoas, e isso eu vejo, falo muito para os líderes, assim, pelo nosso exemplo. E eu falo isso por um exemplo dentro da minha casa. O meu marido, até eu fazer a capacitação, tudo, eu lembro que a gente, assim, era muito reativo, os dois, né? Nós éramos muito reativos. E eu mudei, fui mudando. A gente não é também um negócio assim, não virei uma monja budista, nada disso, mas assim, eu fui assim, tentando, né, trabalhar essas questões da reatividade, da impulsividade, igual eu falei, não que eu não tenha, né, mas aí eu vi tanto que ele se transformou, mas não foi de eu precisar falar, impor nada para ele, e ele fala, e até sempre ele fala para mim, nossa, Bel, eu agradeço por você me ensinar tanto, né, mas por quê? Por causa das minhas atitudes, não adiantava nada eu ter feito todas as formações que eu fiz e não colocar isso em prática, e a partir disso, eu acho, é a mesma coisa com os filhos, né, os filhos são exemplos dos pais, os liderados são exemplos dos seus líderes, né, você quer ver se você é um bom líder, olha para sua equipe, né, ela que vai estar ali, vai ser o espelho da sua liderança, então acho que o exemplo é tudo, igual você falou, e tem momentos que eu falo que o silêncio é a melhor resposta, né? O silêncio também é uma boa comunicação. É uma forma da gente, pelo menos naquele momento, falar que mostrar que a gente não quer falar. Isso é uma forma da gente se comunicar. É isso, pode ser através do silêncio ou até falando, olha, no momento eu não consigo falar sobre isso, porque eu estou preocupado com isso. Ou, no momento eu não posso porque eu estou muito nervosa e não vou conseguir raciocinar bem, vou acabar reagindo, falando coisas que eu não quero. E ter esse olhar já adianta muito. Então, cabe a nós também respeitarmos se nós sentirmos que o outro precisa desse espaço. E como você bem colocou. Não, é excelente, adorei todas as colocações, toda a partilha, Bel. Estou olhando aqui o relógio e vi que infelizmente, a gente vai indo para o fim, porque eu poderia ficar aqui horas falando com você. Muito obrigada. E antes de finalizar, eu queria perguntar, eu sei que é um hobby que nós temos em comum, que é a leitura. Então, eu pergunto, que livros você acredita que todas as pessoas deveriam ler? Assim, é uma indicação vindo da Bel. Ai, olha, isso daí você me mandou mais ou menos para separar uns livros, né? Sim. E eu falei, nossa, que difícil, porque é algo muito pessoal, né? Mas eu vou indicar um livro que eu li na minha adolescência, que para mim fez muito sentido, que é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Gente, olha o livro Estado, é um livro tipo revistinha, olha a cor do livro. Eu tinha mais ou menos 15, 16 anos quando eu li. E para mim traz questões familiares, eu acho muito, muito, muito bacana assim, as reflexões que me trouxeram esse livro, Olhar os Lírios do Campo, um livro que eu li em 3 momentos desafiadores da minha vida. Eu sou católica, mas ele é um livro que eu gosto muito da forma do Padre Fábio, que é o Tempo de Esperas, aliás, que é um livro que ele traz as pessoas trocando cartas, 2 pessoas trocando cartas. É um livro muito bacana para quem está aí querendo melhorar a gestão de tempo, se organizar o horário. Livro que eu indico para quase todos os meus mentorandos, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Eu acho que ele é um livro que ele é tipo um processo de coaching dentro do livro. E para os líderes e gestores, esse livro, Liderança e Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso, do Daniel Goleman.
que é o tipo, que ele também fala, né, sobre inteligência emocional e fala inteligência emocional para liderança. Então, eu deixo essas dicas de pessoal que eu falo, são esses dois. Poderia ter outros, eu gosto bastante de poesia também, mas aí eu não ia dar para falar de todos, né? Esse é o problema de gostar muito, né? Fica difícil quando alguém pede alguma indicação. Qual que eu começo? Qual que eu aqui eu tenho, indico? assim, os meus livros de liderança são todos aqui da parte de cima e os de mediação todos da parte de baixo. Você vê que eu gosto bastante. Não que eu tenha lido todos, mas eu li quase todos já. Muito obrigada pela partilha, Bel. Realmente excelentes indicações. Obrigada a você. E eu aproveito também para trazer um que tanto eu quanto você já falamos um pouquinho dele nos nossos conteúdos, que é esse. O jeito Harvard de ser feliz. Excelente. É excelente, excelente. Traz várias reflexões, traz também um olhar através de pesquisas mostrando o impacto que isso causa nas nossas vidas. Então, fica também essa indicação do meu lado, que eu também poderia ficar aqui indicando vários. Então, também gosto de poesia, gosta, também né? gosto de romance, eu gosto da parte técnica, estou sempre lendo na parte técnica também, gosto de contos, enfim. Eu brinco, eu sou bem eclética nesse sentido. Então, a gente vai partilhando aqui aos poucos Então, agradeço imensamente pelas suas indicações, agradeço pelo seu tempo, pela sua partilha, por mostrar um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência, tanto pessoal quanto profissional. Então, foi um momento muito gostoso do seu lado, por ter aceito esse convite. E agora eu deixo as últimas palavras para as considerações finais, colocar alguma mensagem para quem está aqui ouvindo. Bom, gente, nossa, eu tô super honrada, muito feliz, foi um bate-papo incrível. E aí, além de agradecer, de dizer que foi muito, muito bom, espero poder ter contribuído um pouquinho aí, né? Eu adoro conversar, adoro contar mesmo a minha experiência para ajudar um pouco, né? Ou que seja uma pessoa já tá valendo. E a mensagem que eu deixo é que as pessoas realmente escutem mais, né? A gente começa a praticar essa escuta, a ter mais empatia pelo próximo. Acho que esse momento da pandemia trouxe, para mim, né? Trouxe várias reflexões. Então, eu deixo essa reflexão para as pessoas, como está a sua escuta, né? Como você tem escutado as outras pessoas. E um grande beijo, Lê. Muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço por ter aceito o convite, por ter, dado todas essas contribuições. Com certeza quem está nos ouvindo irá aprimorar ainda mais a escuta, aprimorar ainda mais a comunicação, ficará com aqueles pontos para refletir. E aí eu convido também para quem está nos ouvindo, coloque dúvidas, coloque comentários, fiquem à vontade que depois nós podemos também responder. Eu posso repassar para a Bel alguma coisa que seja direcionada para ela, então sintam-se à vontade. Então, Bel, muito obrigada. E obrigada pela participação de quem está nos vendo agora. Então, um super beijo, uma ótima semana e até o próximo encontro. Até, Lê. Beijo.